Na penumbra de uma cela conventual em San Giovanni Rotondo, enquanto os sinos da meia-noite ressoavam no silêncio sagrado, o Padre Pio encontrava-se em profunda oração quando, de repente, o seu rosto tornou-se pálido como mármore. Seus olhos, habitualmente serenos, encheram-se de uma expressão de terror e compaixão que jamais havia mostrado antes. O que estava presenciando naquele momento transcendia toda a compreensão humana. Uma batalha espiritual de proporções épicas desenrolava-se diante dele pelo destino eterno de uma alma. Jesus Maria, exclamou o santo frade caindo de joelhos enquanto as suas mãos estigmatizadas tremiam visivelmente. Diante dos seus olhos espirituais desenrolava-se um combate sobrenatural que poucos mortais tiveram o terrível privilégio de contemplar. Anjos de luz resplandecente, com espadas flamejantes que cortavam a escuridão como raios divinos, lutavam ferozmente contra demônios cujas formas grotescas e aterradoras desafiavam toda a descrição. No centro desta batalha cósmica encontrava-se uma alma humana brilhando fracamente como uma vela no meio da tempestade. O irmão Alessio, que tinha ido à cela para informar o Padre Pio sobre um doente que requeria os últimos sacramentos, parou petrificado no limiar. Nunca tinha visto o santo em tal estado de agitação espiritual. O frade permanecia imóvel, com os braços estendidos em forma de cruz, enquanto grossas lágrimas rolavam pelas suas faces. Padre, o que está acontecendo? Perguntou com voz trêmula, mas não recebeu resposta. O Padre Pio parecia estar completamente absorto numa realidade que transcendia o mundo visível. Durante mais de uma hora, o santo permaneceu nesta posição, alternando entre orações sussurradas e exclamações de súplica dirigidas ao céu. Não a deixeis cair, por favor, não permitais que se perca, gritava de vez em quando com uma angústia que partia o coração de quem o escutava. O irmão Alessio, sem se atrever a interromper, mas temendo pela saúde do Padre Pio, decidiu permanecer em silêncio, sendo testemunha do que depois descreveria como a mais intensa batalha espiritual que jamais tinha presenciado. Quando finalmente o êxtase chegou ao fim, o Padre Pio desabou completamente exausto, como se ele mesmo tivesse travado uma guerra física. As suas primeiras palavras foram uma revelação que estremeceu o irmão Alessio. Acabam de morrer 2 pessoas na vila. Uma delas, uma mulher que tinha vivido em pecado durante muitos anos. Estava sendo disputada entre o céu e o inferno. Os anjos lutaram bravamente pela sua alma, lembrando uma pequena oração que ela tinha feito no seu leito de morte. Um último ato de contrição sincera. Os demônios reclamavam o seu direito sobre ela pelos seus múltiplos pecados, mas a misericórdia divina é infinita. No dia seguinte, as notícias confirmaram as palavras do santo. Efetivamente, 2 pessoas tinham falecido durante a noite. Um idoso camponês conhecido pela sua piedade e uma mulher de vida escandalosa que tinha surpreendido a todos pedindo perdão a Deus nos seus últimos momentos. O irmão Alessio ficou profundamente comovido ao compreender que tinha sido testemunha de algo que escapava a toda a lógica humana. Uma janela aberta para o mundo espiritual, onde se decide o destino eterno de cada alma. Esta não foi a única ocasião em que o Padre Pio presenciou tais batalhas sobrenaturais durante os seus anos de ministério em San Giovanni Rotondo. Múltiplos testemunhos documentam experiências semelhantes que revelavam a constante luta entre as forças do bem e do mal pelas almas humanas. O padre Pellegrino Funicelli recordava vividamente uma noite de inverno quando encontrou o santo completamente empapado em suor, tremendo não de frio, mas de uma emoção espiritual indescritível. Filho meu, tinha-lhe dito o Padre Pio com voz embargada, acabo de ver como os anjos da guarda de 3 crianças que morreram num acidente lutaram contra os espíritos malignos que tentavam semear o desespero nos corações dos seus pais. A batalha não era pelas almas inocentes dos pequenos, que já estavam seguras nos braços do Senhor, mas para evitar que as suas famílias perdessem a fé e caíssem na blasfêmia contra a providência divina. O santo explicou como tinha visto os anjos tecerem um manto de consolo sobrenatural à volta dos pais enlutados, inspirando-lhes pensamentos de esperança e resignação cristã que finalmente triunfaram sobre a tentação do desespero. Maria Pyle, a benfeitora americana que conhecia intimamente o Padre Pio, testemunhou sobre outra experiência extraordinária que presenciou em primeira pessoa. Durante uma das suas visitas ao convento, tinha encontrado o santo num estado de êxtase tão profundo que parecia ter abandonado completamente o seu corpo físico. Os seus olhos permaneciam abertos, mas não viam o mundo material. A sua respiração era tão tênue que mal se percebia. Quando finalmente regressou à realidade, as suas primeiras palavras foram arrepiantes. Vi o momento exato em que uma alma saía deste mundo. Os demônios tinham preparado uma emboscada terrível, esperando o instante da morte para reclamá-la.
Mas o anjo da guarda dessa pessoa tinha estado a preparar-se durante anos para este momento crucial. O Padre Pio descreveu com detalhes estremecedores como o anjo da guarda tinha apresentado diante do tribunal divino cada pequena obra de caridade que essa alma tinha realizado durante a sua vida. Cada momento de arrependimento sincero, cada lágrima de dor por ter ofendido a Deus. Os demônios gritavam enumerando os pecados, continuou o santo. Mas o anjo respondia com a lista infinita das misericórdias divinas. A batalha intensificou-se quando os espíritos malignos trouxeram como evidência os momentos de tibieza espiritual, as orações ditas sem devoção, as missas a que se tinha assistido por mero costume. Mas então apareceu a Santíssima Virgem Maria e a sua simples presença fez com que os demônios fugissem apavorados. Esta visão revelou ao Padre Pio uma verdade fundamental sobre a importância da devoção mariana na salvação das almas. A partir desse momento, intensificou a sua pregação sobre o poder da intercessão da Mãe de Deus, explicando aos seus filhos espirituais como cada Ave Maria rezada com devoção se convertia numa arma poderosa para o momento final da vida. A Madonna, né, costumava dizer, é como uma mãe que defende os seus filhos. Quando os demônios apresentam os nossos pecados diante do tribunal divino, ela apresenta as nossas devoções e orações dirigidas ao seu coração imaculado. O Dr. Giorgio Festa, médico pessoal do santo e testemunha privilegiada de muitos fenômenos místicos, documentou meticulosamente outro episódio extraordinário que ocorreu durante a Semana Santa de 1919. O Padre Pio tinha estado a meditar sobre a paixão de Cristo quando subitamente começou a gemer como se estivesse a experimentar uma dor física intensa. No entanto, não eram os seus estigmas que lhe causavam sofrimento, mas a visão terrível das almas que se perdiam naquele preciso momento. Doutor, explicou-lhe depois o santo com lágrimas nos olhos, vi como nos momentos finais da vida, quando a alma está prestes a separar-se do corpo, trava-se uma batalha que determinará o seu destino eterno. Os anjos apresentam todas as graças que essa pessoa recebeu durante a sua existência terrena. Cada chamado divino, cada inspiração do Espírito Santo, cada oportunidade de conversão. Os demônios, por sua vez, exibem cada pecado cometido, cada graça rejeitada, cada momento de endurecimento do coração. O doutor Festa ficou profundamente impressionado quando o Padre Pio lhe descreveu como tinha visto a alma de um homem que tinha vivido uma vida aparentemente irrepreensível do ponto de vista social, mas que tinha mantido o seu coração fechado a Deus por orgulho intelectual. Os demônios reclamavam essa alma, continuou o santo, argumentando que o orgulho tinha sido o seu pecado dominante, que tinha desprezado a fé simples, considerando-a indigna da sua inteligência superior. Mas no último momento, quando tudo parecia perdido, um pequeno ato de humildade que tinha realizado 30 anos atrás, ajudando uma idosa a carregar as suas compras sem que ninguém o visse, brilhou como uma estrela diante do tribunal divino. Esta visão revelou ao Padre Pio a importância suprema dos atos de caridade ocultos realizados sem testemunhas humanas, mas sob o olhar amoroso de Deus. Esse simples gesto de bondade, explicava o santo aos seus filhos espirituais, tinha aberto uma brecha na couraça do orgulho. Através dessa pequena abertura, a graça divina pôde filtrar-se e trabalhar silenciosamente durante décadas até frutificar no momento decisivo da morte. Um dos testemunhos mais comoventes proveio do padre Rafael da Santelia Pianice, que presenciou uma das experiências místicas mais intensas do santo de Pietrelcina. Durante uma noite especialmente tempestuosa, tinha encontrado o Padre Pio na igreja, prostrado diante do altar-mor, com os braços em cruz e o rosto banhado em lágrimas. Quando se aproximou para verificar se ele se encontrava bem, ouviu que o santo repetia incessantemente: Senhor, que não se perca. Pela tua santa paixão, salva-a. Ao terminar o êxtase, o Padre Pio confiou-lhe uma visão que lhe tinha causado uma profunda comoção espiritual. Tinha visto o momento da morte de uma religiosa que tinha dedicado a sua vida inteira ao serviço de Deus, mas que nos seus últimos anos tinha caído na tibieza espiritual e na rotina. Os demônios argumentavam, explicou o santo, que os seus últimos anos de serviço tinham sido mecânicos, sem amor verdadeiro, convertidos em mera obrigação. Reclamavam que as suas orações tinham perdido fervor e que tinha murmurado contra os seus superiores e irmãs de comunidade. No entanto, a batalha tomou um rumo inesperado quando apareceu diante do tribunal divino a figura luminosa de uma menina pequena. Era uma órfã, continuou o Padre Pio, a quem essa religiosa tinha consolado 40 anos atrás. A menina tinha morrido pouco depois, mas as suas orações pela sua benfeitora tinham estado a subir ao céu durante décadas.
A pureza dessas orações infantis tinha um peso espiritual tão grande que superava todos os argumentos demoníacos. O santo descreveu como os anjos utilizaram essas orações como escudo protetor, envolvendo a alma da religiosa num manto de misericórdia que a conduziu segura à presença divina. Esta visão ensinou ao Padre Pio uma lição profunda sobre a comunhão dos santos e o poder das orações oferecidas pelas almas puras. A partir desse momento, começou a exortar especialmente os pais sobre a importância de ensinar os seus filhos a orar pelas pessoas que tinham sido boas com eles, explicando-lhes como essas orações inocentes podiam converter-se na salvação de uma alma no seu momento final. O fenômeno destas visões não se limitava somente aos momentos de morte, mas o Padre Pio também presenciava as batalhas espirituais que se travavam durante a vida das pessoas em momentos de tentação crucial. Giuseppe Canapone, um dos seus filhos espirituais mais próximos, recordava vividamente uma tarde quando tinha ido ao santo em busca de conselho para uma decisão importante que devia tomar. Ao chegar à cela do Padre Pio, encontrou-o num estado de intensa concentração espiritual. "Filho meu", disse-lhe o santo sem levantar a vista, "está sendo travada uma batalha terrível pela tua alma. Os anjos estão a inspirar-te a tomar o caminho da virtude e do sacrifício, enquanto os demônios te sussurram justificações para escolher a senda mais fácil, mas espiritualmente perigosa." Giuseppe ficou atônito ao perceber que o Padre Pio conhecia perfeitamente o dilema interior que estava a experimentar, embora nunca o tivesse confiado a ninguém. O santo continuou a descrever com precisão assombrosa os pensamentos e sentimentos que se agitavam no coração de Giuseppe, como se estivesse a ler diretamente na sua alma. "Os espíritos malignos estão a recordar-te todas as comodidades que perderás se escolheres o caminho do dever", explicou o Padre Pio. "Enquanto o teu anjo da guarda está a mostrar-te a paz profunda que experimentarás se permaneceres fiel aos princípios cristãos, embora isso implique sacrifícios materiais." Esta capacidade do santo para perceber as batalhas espirituais invisíveis converteu-se numa das características mais extraordinárias do seu ministério sacerdotal. Centenas de pessoas testificaram ter recebido avisos oportunos do Padre Pio sobre tentações que estavam a experimentar ou decisões cruciais que deviam tomar. O santo parecia possuir uma visão sobrenatural que lhe permitia distinguir claramente as inspirações divinas das sugestões demoníacas nos corações de quem recorria a ele. Estas experiências místicas transformaram profundamente a pregação do Padre Pio, que começou a ensinar com uma autoridade especial sobre a realidade da luta espiritual. "Filhos meus", costumava dizer nas suas palestras, "deveis compreender que cada momento da vossa vida é um campo de batalha. Os anjos e os demônios lutam constantemente para influenciar as vossas decisões. A diferença está em que os anjos respeitam sempre a vossa liberdade, enquanto os demônios tentam enganar-vos e forçar-vos através do medo, da confusão ou das falsas promessas." O impacto destas revelações sobrenaturais estendia-se muito além do círculo imediato de devotos do santo. Quando as notícias sobre estas visões começaram a difundir-se, chegaram a San Giovanni Rotondo pessoas de todas as partes do mundo, procurando compreender melhor a realidade do mundo espiritual. O Padre Pio recebia a todos com a mesma caridade paternal, mas sempre insistia em que o verdadeiramente importante não era a fascinação pelos fenômenos místicos, mas a conversão sincera do coração e a prática fiel das virtudes cristãs. A doutrina fundamental que o santo extraía destas experiências extraordinárias era a importância suprema de viver em estado de graça e de manter uma relação constante com Deus através da oração e dos sacramentos. "Não espereis pelo momento da morte para vos reconciliar com o Senhor", advertia com frequência. "Porque nesse momento final, quando as forças do mal apresentarem diante do tribunal divino todos os vossos pecados e negligências, necessitareis que os anjos possam apresentar também uma vida de virtude autêntica e de amor sincero a Deus e ao próximo." As visões do Padre Pio sobre as batalhas entre anjos e demônios pelas almas humanas continuam a ser hoje uma fonte de profunda reflexão espiritual para milhões de crentes em todo o mundo. Estes testemunhos extraordinários recordam-nos que por trás do véu da realidade visível desenrola-se constantemente um drama cósmico onde cada decisão humana, por pequena que pareça, tem ressonâncias eternas. A vida do santo de Pietrelcina ensina-nos que a morte não é o fim da existência, mas o momento crucial onde se revela o verdadeiro valor de cada vida vivida sob o olhar amoroso mas justo de Deus.